Bom dia, me chamo Aisha Silva Fernandes e hoje irei apresentar meu trabalho de biologia. Os componentes que fizeram parte desse trabalho são Maria Vitória Guedes de Freitas, Israel Diniz Lúcio, Isabelle de Souza Félix, Célia Vitória da Silva Oliveira. Nós iremos abordar a temática sobre disfunções e doenças gastrointestinais, cardiovasculares e respiratórias. As disfunções respiratórias, elas se dão a um quadro de irregularidades, que são as doenças respiratórias. Essas doenças, elas podem afetar estruturas do sistema respiratório, como a boca, o nariz, laringe, faringe, traqueia e pulmão. E elas podem associar a pessoas de todas as idades. Na maioria das vezes, elas estão associadas mais ao estilo de vida e também à qualidade do ar. Dependendo da duração de uma infecção respiratória, nós podemos classificá-la em aguda ou crônica. As agudas, elas têm um início rápido, uma duração com menos de 3 meses e o tratamento é curto. Já as crônicas têm um início gradual, duram mais de 3 meses, às vezes, no caso, e é necessária a utilização de remédios de longo período. Os sintomas mais comuns de uma infecção respiratória são a tosse intensa, que pode conter secreção ou não, o nariz entupido, mal-estar geral, febre, dor no pulmão e também dor de cabeça. A sensação de falta de ar ela pode surgir para alguns casos. Entretanto, este é um sinal que pode indicar que a infecção está se agravando. Então, por isso é recomendado fazer uma avaliação médica, de forma a melhorar o tratamento. Para diagnosticar uma infecção respiratória, geralmente é necessário apenas uma avaliação do médico, que irá identificar os sintomas. Então, fazer uma avaliação médica, como uma ausculta dos pulmões ou uma observação da faringe, por exemplo, pode melhorar bastante o tratamento. Em casos de suspeitas de infecções mais graves, como a Covid-19, a pneumonia ou a tuberculose, que há uma dúvida sobre a causa dos sintomas, então é necessário realizar outros tipos de exames, como o raio-x de um tórax, exame de sangue ou até mesmo teste de escarro, para identificar o micro-organismo que gerou tal doença e assim decidir o tratamento. O tratamento da infecção respiratória, ele vai depender muito da sua causa e da gravidade da infecção. Então, geralmente, no dia a dia, é indicado repouso, uso de analgésicos e antitérmicos, como dipirona, paracetamol, e bastante hidratação ao longo do dia. Porém, pessoas que ficam internadas em hospital, elas podem necessitar até mesmo de fisioterapia respiratória, para fazer retirada de secreções do pulmão e assim aliviar o desconforto que a doença provoca. Bem, uma das infecções respiratórias que estamos vivendo hoje nesse momento pandêmico é a Covid-19, que é bastante grave. Então, os coronavírus, fazem parte de uma grande família de vírus que causam doenças respiratórias. Elas podem variar em gravidade de um resfriamento até uma pneumonia fatal. Existem muitos coronavírus diferentes e a maioria deles causam doenças em animais. No entanto, 7 tipos de coronavírus, eles podem causar doenças bastante graves em seres humanos. Alguns deles são infecções que chegam a ser bastante graves mesmo, como é o que a gente vive hoje em dia, que foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 2019. É uma doença causada pela Covid-19, né, que se espalhou por todo o mundo. Então, os sintomas mais comuns, no caso, incluem a febre e a tosse seca, e em menor proporção, sintomas respiratórios, dores no corpo ou incômodos na garganta. Algumas pessoas que são infectadas, elas não possuem nenhum incômodo e não apresentam também nem se sentem mal. Já são cerca de 80% que se recuperam sem precisar de tratamento especial. Já em outros casos, 1 em cada 6 pessoas contrai o coronavírus e ficam gravemente doentes, desenvolvendo até dificuldades em respirar.
Pessoas idosas que têm problemas crônicos, como pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, têm mais probabilidade de desenvolver a forma grave da doença. Pessoas com febre, tosse e dificuldade de respirar, elas devem recorrer e procurar por orientação médica. Então, não há tratamento específico com medicamentos antivirais para o coronavírus. Então, o tratamento ele se baseia apenas em aliviar os sintomas da doença. Olá, sou Israel e vou falar sobre doenças respiratórias. E a primeira é a categoria das doenças respiratórias crônicas. Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgãos duplos localizados, um de cada lado da caixa torácica. Na pneumonia, os sacos aéreos podem ficar cheios de líquido ou pus. A infecção pode ser fatal para qualquer pessoa, mas particularmente para bebês, crianças e pessoas com mais de 65 anos. As pessoas podem ter dores locais nas costas, tipos de dor aguda no peito, tosse com catarro ou seca e sentir no corpo calafrios, fadigas, febre, mal-estar, pele fria e úmida ou suor. Sobre o sistema respiratório, ocorre a falta de ar ou a respiração rápida. Também é comum haver o ritmo cardíaco acelerado. Doença respiratória crônica. A rinite crônica é a inflamação da rinite alérgica, da rinite interna do nariz, que em alguns casos é causada por uma alergia a pelos de animais, pólen, mofo ou poeira, sendo conhecida como rinite alérgica. A rinite crônica é a forma grave da rinite alérgica, em que a inflamação das fossas nasais que se manifesta frequentemente através de crises alérgicas intensas por mais de 3 meses consecutivos, resultando em nariz escorrendo com frequência, espirros constantes e nariz entupido. Essa situação acontece devido à exposição contínua a algum alérgeno, como poeira, ácaro ou cheiros fortes, por exemplo, ou devido a uma alteração anatômica da região nasal que gera uma rinite vasomotora. Os sintomas da rinite crônica estão presentes durante semanas, o que pode ter impacto na qualidade de vida das pessoas, sendo os principais tosse seca, principalmente durante a noite, espirros frequentes, coriza, nariz entupido, olhos avermelhados, lacrimejantes e inchados, coceira no nariz e nos olhos, coceira na garganta e no céu da boca, diminuição da audição e do olfato, irritabilidade do nariz, perda do paladar, voz assalada e dor na barriga. Olá, meu nome é Isabelle e eu vou falar um pouco sobre as disfunções gastrointestinais e as doenças. As disfunções gastrointestinais são doenças que afetam o sistema digestivo, como o estômago, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso, cólon, reto e ânus. E também os órgãos que fazem parte da digestão, como o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Fatores de risco. As doenças gastrointestinais são provocadas devido a vários fatores, como, por exemplo, obesidade, má alimentação, estresse, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo e uso de anti-inflamatórios. E também, além de outros tipos de patologias. O aumento dessas doenças vem acontecendo devido à rotina muito corrida do dia a dia e também devido ao alto consumo de produtos processados que as pessoas não se alimentam tão bem. Os principais sintomas são hemorragia do trato digestivo, dificuldade em engolir, diarreia, náuseas e vômitos, dor abdominal crônica, sensação de nó na garganta, constipação, dor, sangramento retal, regurgitação e dor torácica. Diagnósticos. Os principais exames são colonoscopia, ressonância magnética, tomografia, endoscopia, exame de sangue e fezes e biópsia. Tratamentos. Tem que haver uma mudança no estilo de vida e ter uma alimentação saudável é essencial. Praticar exercícios físicos e ter equilíbrio mental. Tomar os remédios indicados para cada caso. E para situações mais graves, como o câncer, as recomendações de tratamento são a quimioterapia, radioterapia e dietas específicas. Doenças
gastrointestinais. Colite ulcerativa. A colite ulcerativa é uma doença inflamatória que atinge o intestino grosso, e essa doença ela pode se iniciar no reto e pode atingir outras porções do intestino também. Doença do Crohn. A doença do Crohn é uma doença do trato gastrointestinal. Ela afeta a parte inferior do intestino grosso, cólon, e do intestino delgado, íleon. Mas ela pode também prejudicar qualquer parte do gastrointestinal. Olá, meu nome é Célia Vitória e eu irei falar um pouquinho sobre as disfunções cardiovasculares, que é o mau funcionamento ou alteração das funções normais do coração. E eu irei falar um pouco também sobre uma doença chamada aterosclerose. E ela é o acúmulo de placas de colesterol, de cálcio e outras substâncias nas paredes das artérias, causando assim a obstrução do fluxo sanguíneo. A aterosclerose, ela não apresenta sintomas até a ruptura das placas ou quando acontece a obstrução, que atrapalha o fluxo sanguíneo. Essa doença é muito comum no Brasil e nós temos mais de 2 milhões de casos por ano. Ela não tem cura, mas possui tratamento que pode ajudar. Olá, meu nome é Maria Vitória e eu vou falar sobre doenças cardiovasculares como a hipertensão e o infarto. A hipertensão. Também conhecida como a pressão alta, a hipertensão é uma das doenças cardiovasculares mais conhecidas. Ela acontece quando o sangue precisa ser bombeado com mais pressão. Essa doença também pode ser causada por entupimento das veias. Existem alguns fatores de risco para a pressão alta que aumentam as chances de desenvolver a doença, como sobrepeso e obesidade, sedentarismo, sal, estresse, álcool e tabagismo. A hipertensão arterial é um problema silencioso, porque provoca as reações apenas quando já está em uma fase avançada ou quando a pressão aumenta bruscamente. Alguns dos sinais e sintomas da pressão alta é dor de cabeça, dores no peito, tontura, falta de ar, sangramento nasal, fadiga, sonolência e vômitos. É recomendado fazer segmentos da hipertensão com um clínico cardiologista, pois pode ser necessário fazer uso de medicamentos, além de uma dieta podre em sal. É importante também praticar atividades físicas, evitar fumar, beber pelo menos 2 litros de água por dia, verificar a pressão regularmente. Caso a pressão continue alta, mesmo com o tratamento recomendado, é indicado voltar ao cardiologista para que possa ser feita uma nova avaliação e um tratamento modificado. O infarto. O ataque de coração em um momento do infarto acontece quando alguma área do órgão não está recebendo sangue. Geralmente, o sangue deixa de ser irradiado por causa da aterosclerose. Os principais fatores de risco para o infarto são o tabagismo, o colesterol em excesso, a hipertensão, diabetes, obesidade, estresse e depressão. Os diabéticos têm de 2 a 4 vezes mais chances de sofrer um infarto. Alguns dos sintomas de infarto: dor aguda no peito, que pendura por mais de 20 minutos e pode se irradiar para o pescoço, mandíbulas, costas, braço ou ombro esquerdo. Também pode se manifestar como queimação, sensação de peso ou aperto no peito e formigamento no braço, náuseas ou vômitos, sudores ou suor frio. Em caso de suspeita de infarto, é recomendado procurar ajuda médica o mais rápido possível para que seja iniciado o tratamento com medicamentos que impedem a formação de coágulos e fornecem um fluxo sanguíneo. Em alguns casos, pode ser necessária cirurgia de emergência. Após o tratamento de urgência, é importante seguir as orientações médicas, tomar regularmente os remédios prescritos e adotar hábitos saudáveis, como a prática regular de atividades físicas e a dietas podres em alimentos gordurosos e ricas em frutas e vegetais. Essa foi nossa apresentação e agradecemos pela atenção.